Olá, sou o professor Érico Lemos e vou falar a respeito das urgências endodônticas relacionadas às doenças do periápice. Temos como objetivo propor um diagnóstico ou construir esse diagnóstico, obter o controle da dor e o tratamento endodôntico de urgência passo a passo. Para o diagnóstico é necessário uma anamnese, o exame físico extraoral, o exame físico intraoral, exames complementares e, por fim, o exame radiográfico. Salienta-se que, se o diagnóstico não puder ser feito ou a causa não puder ser determinada, então o tratamento não deve ser iniciado. A gente pode observar aqui, como pode, todos os dentes, de um mesmo paciente ter sofrido tratamento endodôntico. Se as alterações inflamatórias pulpares, sintomáticas, assintomáticas, degenerativas não forem tratadas a tempo, como no caso aqui, a cárie, teremos a evolução para a necrose pulpar. Então, o que é importante a gente entender é que a primeira barreira de defesa frente ao micro-organismo é a polpa. Se a polpa sucumbiu a essa infecção e a própria inflamação como defesa, a próxima barreira de defesa será no periápice. A gente pode observar que, na grande maioria das vezes, a etiopatogenia das doenças do periápice ela é de origem microbiana, mas pode ser também de origem traumática, iatrogênica, química, entre outras situações. Então a gente pode observar aqui uma rarefação óssea periapical como resposta do organismo, uma resposta de defesa do organismo frente à invasão microbiana no interior do canal radicular. Então eu vou ter aqui um arranjo de defesa. Eu posso utilizar essa analogia do mecanismo de defesa entre o tecido de granulação, aqui localizado no periápice, e o inimigo, o micro-organismo. Então, inimigo, micro-organismo e a defesa do hospedeiro, que vai tentar impedir essa passagem pelo meio da montanha. Então, a nossa ideia é o que? Neutralizar esse inimigo e os seus conteúdos tóxico-necróticos, fazendo com que haja um controle da infecção e, evidentemente, da inflamação periapical. Com isso, a gente vai ter o controle da situação. Temos que entender também que essa desinfecção no interior do canal radicular, ela é de ordem local. Não adianta a gente querer medicar esse paciente, que não existe nenhuma medicação que vai conter esta dor, a não ser como complemento do tratamento local. A gente pode também fazer uma analogia entre a invasão do inimigo e a defesa do hospedeiro. Estou aqui utilizando uma ideia que foi utilizada pelo professor Júlio Gavina. A gente pode perceber que um portão de entrada para o estádio, onde temos aí os torcedores e a polícia tentando conter essa invasão. Mas, por vezes, sempre um micro-organismo ou outro pode ultrapassar ou perpassar esse forame. Nada com que o sistema de defesa, o neutrófilo, macrófago, polimorfo nuclear, vão conter esta invasão. Ok? E esta inflamação periapical vai comprimir as terminações nervosas, levando ao paciente a sensação dolorosa, ou seja, um tremendo desconforto para esse paciente.
Quando acontecem as alterações inflamatórias periapicais agudas? Quando há um desequilíbrio entre o estado geral do paciente, sua defesa imunológica e a quantidade e virulência dos micro-organismos e as suas interações. Então, quando acontece esse descontrole, né, nós vamos ter o quê? As alterações inflamatórias periapicais agudas. Todos vocês já conhecem essa tabela fornecida pela nossa equipe de endodontia. Ela foi elaborada, ao longo de décadas, e ela está relacionada ou de acordo com a Associação Americana de Endodontia de 2013. A gente pode observar, do lado direito temos as doenças da polpa viva e do lado esquerdo as doenças do periápice. E o que nos chama a atenção é a subdivisão das doenças do periápice agudas. São elas a periodontite apical sintomática e o abscesso apical agudo. A periodontite apical sintomática apresenta, para a formação ou a elaboração do diagnóstico, o dente apresenta-se negativo ao teste de sensibilidade pulpar, o dente é portador de necrose pulpar e a dor é provocada ou espontânea. Veja, se é um quadro agudo, é óbvio que essa dor se comporta com características espontâneas e não provocada. Existe a presença de edema na periodontite apical sintomática? Não. Nós vamos ter o edema em qual situação aguda das doenças do periápice? No abscesso apical agudo. Então, podemos entender que as doenças do periápice com características agudas têm dor espontânea, na grande maioria das vezes. A periodontite apical sintomática apresenta-se com dor espontânea, podendo variar de moderada até intensa. Ela é de ordem local, o paciente consegue apontar o dente. A percussão vertical é significativa quando comparada com a horizontal. A palpação apical é positiva. Mobilidade, podemos ou não ter, pode ou não apresentar mobilidade. Normalmente, na radiografia, observamos o rompimento da laminadura. O paciente relata uma sensação de dente instruído, ou seja, parece que o dente está maior que os demais e, como a gente falou anteriormente, os analgésicos são pouco eficazes. Então, trata-se de um tratamento de ordem local. Tratando-se de um tratamento de urgência, o paciente se apresenta no meio da consulta, no meio da sua agenda. Então, por vezes, é necessário que a gente faça um encaixe desse paciente. E, normalmente, tratando-se de um encaixe, não temos um período grande de tempo. Então, é necessário se faz para a periodontite apical sintomática, pelo menos o diagnóstico, a anestesia, o isolamento relativo, o isolamento absoluto, o esvaziamento na sua modalidade de penetração desinfetante até CRI, confirma-se o X, vamos esvaziar ou fazer a penetração desinfetante até CRT. Sendo assim, se eu não tiver tempo, eu posso parar por aí, fazendo a irrigação e aspiração, claro, e vou medicar com indicação para o PRP. Selar o dente, verificar a oclusão e dispensar esse paciente. Lógico, o ideal seria, se eu tivesse tempo, após a penetração desinfetante até CRT, continuar com o preparo químico cirúrgico, finalizar e dar, evidentemente, opção do uso do hidróxido de cálcio como medicação intracanal. Seria o ideal.
tá? Mas se você tiver tempo, né, seria interessante. Não tendo tempo, né, penetração desinfetante até CRT, e vou usar o PRP. Tendo tempo, você vai proceder com o PQC, medicar com hidróxido de cálcio, selamento provisório, ajuste oclusal. Tá? Então nós vamos ver agora o esvaziamento na sua modalidade de penetração desinfetante. Okay? Então, após anestesia, isolamento relativo, isolamento absoluto, vamos dar sequência à cirurgia de acesso. Né? A cirurgia de acesso sempre eu vou utilizar uma broca esférica HL de haste longa com um diâmetro compatível ao volume da câmara pulpar até a sua trepanação. Depois eu dou sequência com uma broca troncocônica, ambas alta rotação. A troncocônica de preferência a endo-Z. Feito isso, vamos explorar o canal, vamos fazer o preparo cervical, né? Por meio de brocas de largo de Gates, sempre irrigando com hipoclorito de sódio a 1% e aspirando. Tá? Vou deixar a câmara pulpar preenchida com a solução de hipoclorito de sódio e por meio de uma lima do tipo K de fino calibre, vamos de cervical a apical, milímetro a milímetro, agitando. Esta lima tem como objetivo apenas agitar a solução no interior do canal, milímetro a milímetro, ou por terços, terço cervical, terço médio. Nunca vou usar uma lima que tenha um diâmetro calibroso, que seja, que esteja muito justa no canal, porque senão eu vou cometer uma iatrogenia, eu vou provocar uma situação de êmbolo, injetando todo aquele conteúdo tóxico, necrótico, originário do interior do canal radicular para o periápice, descontrolando mais ainda a situação, tendo como resultado, evidentemente, uma agudização do processo. Mais ainda, no caso, o conhecido flare-up iatrogênico, normalmente iatrogênico, confeccionado por meio do profissional. Então, hipoclorito, lima fina, vou milímetro a milímetro. Cada vez que eu vou observando que o hipoclorito torna-se turvo, eu irrigo e aspiro e renovo ele. E continuo. Irrigo, aspiro, renovo, vou renovando o hipoclorito. Tá? Sempre mantendo a câmara pulpar preenchida com a solução de hipoclorito de sódio a 1%. E vou caminhando, agitando até as imediações do CRI, renovando sempre a solução. Tá? Alcançando o CRI, nós vamos agora substituir a lima tipo K de fino calibre, ou seja, que estava bem folgada no interior do canal, por uma lima do tipo K de calibre compatível com a luz do canal. Nem muito folgada, nem muito justa no interior do canal. E vamos prosseguir com os cálculos odontométricos por meio da técnica de Ingold modificada. K de -3, CRI, faço a tomada radiográfica por meio da técnica da bissetriz excêntrica, calculo X e vou trabalhar ali, sempre de meio a 1, dependendo do caso, a gente já conversou sobre isso com vocês na aula de odontometria. E eu continuo esvaziando. Agora troco a lima de novo, por uma mais fina. Okay? E vou indo na direção do CRT, sempre irrigando, aspirando, renovando a solução de hipoclorito de sódio a 1%. Então, chegando nas imediações do CRT, se eu não tiver tempo, por se tratar de um encaixe, eu posso parar aí, fazer o protocolo de irrigação aspiração, 5 a 10 ml de hipoclorito de sódio a 1%, alternado com EDT-AT a 17% de 5 a 10 ml, e finalizo
com hipoclorito de sódio a 1%, de 5 a 10 ml. Aspiro o canal com cânula grossa, cânula fina e vou, né, então, fazer a inserção do PRP. O PRP é uma solução medicamentosa intracanal, é uma solução, né, e os tubetes são reutilizáveis. Então eu vou usar uma agulha curta para anestesia, vou calibrar 2 milímetros aquém do CRT, vou levar, né, na minha referência oclusal e vou preencher o canal até fluir na câmara pulpar. Vou aspirar com a cânula grossa o excesso dessa medicação na câmara pulpar. Em seguida, vou selecionar uma bolinha de algodão previamente, né, preparada e autoclavada, em vários tamanhos, pequena, médio e grande. Vou selecionar a bolinha de algodão e vou colocar ou posicioná-la na entrada do canal. Em seguida, eu vou proceder com o selamento provisório duplo, por meio de uma fina camada à base de cimento de óxido de zinco, desidratado, e pré-espatulado. Vou posicionar uma fina camada em cima do algodão. Esse selador vai funcionar exclusivamente como marcador para eu intervir na segunda sessão ou na próxima sessão. Em seguida, eu vou preencher ou com sieve, ou resina Buckfill. Agora, o importante é que a gente entenda que esse selamento duplo, à base de óxido de zinco, mais o sieve ou a resina Buckfill, deve ter de 4 a 5 milímetros de espessura, o que vai conferir resistência, evidentemente, às cargas mastigatórias, bem como à infiltração coronária. Então, seria esse o objetivo do selamento duplo. Então, ficaria desta forma, tá? Preenchi com PRP, bolinha de algodão estéril, uma fina camada de cimento à base de óxido de zinco e o sieve ou a resina Buckfill, somando de 4 a 5 milímetros de espessura esse selamento duplo, para conferir resistência às cargas mastigatórias, bem como ser resistente também à infiltração dos fluidos bucais. Em seguida, verificar a oclusão, não pode ficar alto esse dente, senão eu vou provocar um trauma, ainda mais na região do periápice, onde eu tenho toda aquele arcabouço de defesa, frente à agressão dos micro-organismos. Posso também, se eu tiver tempo, dar sequência ao preparo químico cirúrgico, que pode ser feito tanto com a técnica manual, após a confirmação do CRT e a penetração desinfetante até o CRT, a confirmação radiográfica desse CRT. Posso dar sequência ao preparo por meio de instrumentos tipo K ou K flexíveis, dependendo se o canal é reto ou curvo, pela técnica manual, seriada ou escalonada, bem como pela técnica automatizada. Tá? Aqui no caso, estamos usando como exemplo o instrumento Reciproc, número 40, mas também poderíamos utilizar também o instrumento A1 Gold 35 ou 45 também. Tá? A gente pode perceber no slide seguinte, na tabela sugestiva para o diâmetro final do preparo do canal radicular. Então, a gente tem uma tabela onde a gente sugere até onde você vai, o diâmetro que esse canal deve ser preparado, ou seja, qual é o instrumento que você deve finalizar o preparo. Tá? Então, a gente tem uma tabela que ela é baseada no trabalho clássico de Vu e colaboradores do ano de 2000. Então, por exemplo, para os pré-molares, recomenda-se de 40 a 45, o último instrumento. Para a central superior, de 50 a 60. E assim sucessivamente. Então, finalizado o preparo, seja ele manual, seja ele automatizado, e o sistema
da nossa escola ou preconizado pela nossa escola, né? Finalizamos o preparo, vamos fazer aí o protocolo de irrigação final, de 5 a 10 ml de hipoclorito de sódio a 1%, alternado pelo EDTAT a 17%, de 5 a 10 ml, e finalizo de 5 a 10 ml com hipoclorito de sódio a 1%. Aspiro cânula grossa, aspiro com cânula fina, cone de papel, de número compatível ao último instrumento utilizado no preparo do canal radicular, e vou passar agora para a fase de medicação intracanal. No caso aqui, tivemos tempo de fazer o preparo, então vamos dar sequência para o uso do hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, na nossa disciplina, recomenda a marca comercial Ultracal, que é a base de hidróxido de cálcio e tem o seu veículo aquoso. Então vamos acoplar a cânula compatível ao CRT, então a coloração das cânulas elas vão variar de acordo com o comprimento. Então vamos selecionar uma cânula que tenha um comprimento compatível ao CRT. Vamos acoplar essa cânula na seringa e vamos calibrar 2 milímetros aquém do CRT. Vamos levar em posição, tá? Um detalhe. Depois que eu calibrei, eu de posse de uma compressa de gaze estéreo, eu dispenso a primeira gota. Levo em posição, que já está pré-calibrada 2 milímetros aquém na referência incisal ou oclusal, e vou preencher o canal até a medicação fluir na câmara pulpar. Então a gente pode perceber aqui no canal bem seco, permeável e seco, Veja, quando a gente introduz 2 milímetros aquém, perceba aqui o canal lateral, olha, percebe? Olha como preenche, Então, para que isto ocorra, eu tenho que ter uma boa permeabilidade do sistema de canais radiculares, por meio do protocolo de irrigação-aspiração. Hipoclorito, alternado pelo EDTAT e finalizado com hipoclorito de sódio a 1%. Claro que a secagem do canal é muito importante também. Essa medicação à base de hidróxido de cálcio tem que permanecer pelo menos por 14 dias. Para o tempo de 14 dias para a segunda intervenção. Okay? Então ficaria assim, eu preencho o canal e deixo um espaço coronário para que seja posicionado a bolinha de algodão estéreo de tamanho compatível e o selamento duplo que falamos anteriormente. Então, exemplificando melhor, então preencho o canal com ultracal, vou aspirar o excesso com cânula grossa, ok? Bolinha de algodão de tamanho compatível estéreo e o selamento duplo, como a gente falou anteriormente. Verificar a oclusão e antes do próximo slide, eu gostaria que vocês pensassem: será que eu preciso medicar esse paciente sistemicamente? O que vocês acham? É necessário? Normalmente não. Normalmente não, porque é de ordem local. Se eu neutralizei aquele conteúdo tóxico, necrótico, e diminuir a população microbiana, é claro que eu vou ter um controle da inflamação no periápice, que seria o responsável pela compressão das fibras nervosas periféricas daquela área, que se traduz, evidentemente, ao paciente como dor. Então, não é necessário, normalmente não é necessário. Se o paciente está um pouco ansioso, ele não vem se alimentando bem, ele não dormiu bem, ele não
teve dor, está mal-humorado, enfim, nestes casos seria interessante que a gente, né, pudesse prescrever, mas somente vai ser usado se for necessário. Então ele leva a prescrição e vai tomar, né, exclusivamente se for necessário, ok? Normalmente o que nós costumamos prescrever? No caso anti-inflamatório, né, a nimesulida, ou até mesmo, né, no caso de um paciente mais sensível, né, mais traumatizados, vamos assim dizer, até o uso do tramal. Mas que fique claro que o procedimento de ordem local, né, é suficiente para ter o controle da dor. Né? Tendo a regressão dos sinais e sintomas após 14 dias, quais seriam, né, os sinais e sintomas? Que não tem edema, que não tenha fístula, que não tenha mobilidade, que não tenha dor. E assim que eu abrir o dente, anestesiar, isolamento relativo absoluto, eu abrir, tirar o selamento provisório duplo, tirar bolinha de algodão, fazer irrigação, aspiração, eu não posso ter, né, nenhum tipo de exudato, seja ele hemorrágico, seroso ou até mesmo purulento. Então, tendo a regressão dos sinais e sintomas, nós vamos então partir para a fase de obturação. Okay? E o controle clínico e radiográfico, 6 em 6 meses nos 2 primeiros anos e anualmente após este. Antes da gente finalizar, né, a primeira parte, que é relacionada evidentemente às doenças agudas do periápice, no caso a periodontite apical sintomática, eu trouxe um caso aqui que é corriqueiro acontecer na nossa clínica escola. Então, o aluno, né, na primeira sessão, fez o diagnóstico de periodontite apical sintomática, anestesiou, isolou relativo absoluto, deu continuidade com os procedimentos de cirurgia de acesso, odontometria, esvaziamento, CRI e CRT, deu sequência no preparo químico cirúrgico, finalizou, fez o protocolo de irrigação aspiração, medicou com de cálcio, selou, fez o ajuste oclusal, e remarcou esse paciente, né, para 14 dias. Entretanto, esse paciente, após 48, 72 horas, né, contactou o acadêmico, relatando, né, que teve dor, dor de moderada a intensa, e que sentiu um inchaço, né, dor e inchaço próxima à região daquele dente. Então, lógico, né, remarcamos o paciente, a gente pode observar que antes, né, era um caso, né, com o diagnóstico de periodontite apical assintomática, assintomática, né? Então o paciente veio sem dor, né? Então, de repente, após o procedimento, o paciente teve um desconforto, teve a dor. Então, o que a gente pode entender? Que houve, né, uma falha, né? Houve uma agudização do processo, proporcionado pelo profissional. Então, foi de ordem iatrogênica. Ou foi bombeado conteúdo tóxico necrótico no interior do canal durante a fase da penetração desinfetante, ou durante o PQC foi bombeado, né, debris contaminados, né, substâncias químicas, né, para o periápice, né, tendo o quê? Um descontrole, né, entre a defesa do organismo e o micro-organismo localizado no interior do canal radicular. Então veja, na segunda sessão, assim que o dente, né, foi isolado, né, de cara, né, foi possível perceber, né, a drenagem espontânea da coleção purulenta. Ou seja, né, foi uma agudização ou um flare-up, como é conhecido, evidentemente proporcionado pelo operador, pelo acadêmico. Né. Agora, vamos entrar na segunda e última parte, né, que são as doenças agudas do periápice. Falamos anteriormente da periodontite apical sintomática e agora vamos, por fim, falar a respeito do abscesso apical agudo.
podemos perceber que, se a periodontite apical sintomática não for tratada a tempo, né, a sua evolução, evidentemente, será o abscesso apical agudo. Também acompanhado de dor, a gente pode perceber que aquele edema eleva a pressão hidrostática tecidual, comprimindo, né, as fibras nervosas, né, sensoriais do ligamento periodontal e da área periapical, né, o qual possui espaço limitado para expandir o osso, né, como o dente tem paredes anelásticas. Né? Então, por isso, né, que aquela pressão interna acaba o quê? Pressionando, né, as terminações nervosas. Acompanhando aqui na tabela, ok? Todos vocês têm acesso, né, o abscesso apical agudo. Tá? Ele se caracteriza, né, com dor intensa e, né, evidentemente, acompanhado de edema, que pode ser um edema de ordem intraoral ou extraoral. Ok? Para o diagnóstico, ele apresenta-se normalmente com dor intensa, espontânea, pulsátil, difusa. O paciente relata sempre a área, né? E não uma região, um dente ou dois. Tá? Sempre a área é difusa. O edema, que pode ser intra ou extraoral. A percussão horizontal, né, do contrário da periodontite apical sintomática, ela é mais significativa na horizontal, apesar que a vertical também é positiva, né? Ou seja, se nós não vamos pegar também, né, o cabo do espelho e bater naquele dente, né, que está, né, extremamente sensível, né? Vamos sempre, né, com a ponta do dedo, né, apenas, né, testar, né, tanto horizontal, né, quanto vertical. Nunca vamos pegar o cabo do espelho, nem para, né, a periodontite apical sintomática, muito menos para o abscesso apical agudo. Tá? Mas a percussão horizontal e vertical, elas são, né, equivalentes, tá? Em um paciente ou outro pode ter alguma diferença significativa. A palpação apical também é positiva, é claro que não vamos também, né, apertar demasiadamente. Pode ou não apresentar mobilidade. O paciente pode ou não acusar discreta extrusão do dente, né, uma sensação de dente crescido. Normalmente, na radiografia, observamos, né, o rompimento da lâmina dura ou um esfumaçamento, né, daquela área periapical. Vale lembrar também, né, para os casos de granuloma, né, ou até grandes rarefações periapicais circunscritas, né, de ordem assintomática e crônica, no caso como granuloma ou cistos, né, você pode ter uma agudização do processo? Pode, né, mas na radiografia você vai ver o quê? Você vai ver que tem uma rarefação lá, apenas agudizou. Pode acontecer? Pode acontecer também. Trata-se também, evidentemente, de um abscesso apical agudo. Né? E, né, bem como na periodontite apical sintomática, o analgésico é ineficaz. O tratamento não é tão diferente da periodontite apical sintomática, é feito por meio da penetração desinfetante até CRI, até CRT. Né? Se você tiver tempo, passamos então para a fase de preparo químico cirúrgico, como a gente já discutiu anteriormente. Né? Medicação, o ideal seria a base de hidróxido de cálcio com veículo aquoso, conhecido, né, pelo nome comercial Ultracal. Selamento provisório duplo, ajuste oclusal, né? E aguardar a regressão dos sinais e sintomas por pelo menos 14 dias. Claro que o ajuste oclusal, né, não pode ser esquecido. Para o abscesso apical agudo, temos 3 vias de drenagem. A via de drenagem, né, intracanal, a via de drenagem por meio do ligamento periodontal e a via de drenagem, né,
transóssea, que pode, né, ter como apresentar o edema, né, tanto intraoral bem como extraoral. Vai depender, né, vai depender. Vai depender do quê? Da inserção muscular, da área anatômica, né? Antes da gente falar sobre isso, é interessante, né, mostrar, né, essa mandíbula que foi encontrada no deserto do Saqqara, né, deve, né, datar aí de mil e pouco anos antes de Cristo. A gente pode observar que foram feitos, né, 2 orifícios aqui, próximo aos ápices, né, do primeiro molar inferior, né, evidentemente objetivando, né, a drenagem, né, e o alívio da dor, né, deste paciente, né? Então a dor, né, ela não é contemporânea, ela já, né, acompanha o ser humano desde os primórdios. Então, como eu estava falando, a drenagem, né, se ela vai ser intra-extraoral, acima ou abaixo da inserção óssea, vai depender muito, e é de ordem anatômica. Inserções musculares, presença de cavidades naturais, como seios, fossas nasais, entre outras, né? A espessura da cortical óssea, se ela é espessa ou se ela é fina, né? Claro, né, evidentemente está muito relacionada, né, a esses fatores, tá? Para os incisivos centrais superiores, normalmente, né, o abscesso, né, acompanha para vestibular, né, mais ou menos, né, a nível apical, como a gente pode observar aqui, né, e ele pode ter um caráter intra ou extraoral, né. O incisivo lateral superior, né, normalmente esse edema ocorre por palatino. Ele pode acontecer por vestibular? Poderia, tá? Depende, né, da cortical óssea, se ela é muito espessa, né? Sempre o pus vai percorrer o menor caminho, né? E como o lateral, incisivo lateral superior, possui uma forte inclinação, né, na arcada, ele tem, né, provavelmente, normalmente 20 graus de inclinação na arcada. A sua posição tridimensional na arcada é aproximadamente de 20 graus. Além disso, temos a curvatura apical distopalatina, né? Então torna-se, né, uma distância menor, né, para o pus, para a coleção purulenta, alcançar ou romper a cortical óssea por palatina. Tá? Então, normalmente acontece por palatina, mas pode acontecer, né, em menor percentual por vestibular. Tá? Para os caninos superiores, normalmente, né, a gente tem o que? O fechamento do olho, né, que é associado, evidentemente, à infecção, né, relacionada aos caninos superiores. Para os pré-molares, né, o primeiro pré-molar superior, né, como tem 2 raízes, na grande maioria, né, de percentual, 2 raízes, 2 canais, pode ter 3, né, raízes, 3 canais, mas a grande maioria são 2, né, um vestibular e um palatino, e pode acontecer tanto por vestibular bem como por palatino. Pode ser intraoral, né, ou até extraoral, como a gente pode observar aqui, né? Pré-molar superior esquerdo desse paciente, tá ok? Para o segundo pré-molar superior, podemos também, né, ter essa drenagem normalmente intraoral ou extraoral por vestibular. É um dente, o segundo pré-superior, que possui em percentual a possibilidade de ter uma única raiz e um único canal em 50%, né? E 2 raízes e 2 canais, ou até mesmo uma raiz e 2 canais, em também um percentual de 50%, na grande maioria, normalmente. Nesse segundo pré, né, além dessa possibilidade de drenagem por vestibular intra e extraoral,
né? Temos também a possibilidade de drenagem para cavidades pré-existentes, no caso aqui, o seio maxilar. E quando acontece essa drenagem, né, da coleção purulenta para o seio, né, é chamado ou é conhecido como empiema, ok? Para os molares superiores também pode acontecer a mesma situação, dos pré-molares, pode drenar, né, tanto para vestibular quanto palatino, para vestibular drenando, né, abaixo da inserção muscular ou acima da inserção muscular, vai depender muito, e pode ocorrer também a drenagem para o seio, né, caracterizando, né, o empiema. E também, né, devido à posição da raiz palatina para o palato, podemos ter também, né, o edema para o palatino, não só vestibular, bem como por palatino também, né? A gente pode observar aqui, né, resultado, né, de um abscesso apical agudo num primeiro molar superior, né? Com relação aos incisivos anteriores e inferiores, né, normalmente, né, é para o mento, como a gente pode perceber aqui, a gente observa aqui um edema, né, inclusive com um ponto de flutuação, né? O ponto de flutuação é aquele ponto amarelado onde a coleção purulenta, né, está a pouco de romper, né, e ter uma drenagem, né, muitas vezes até espontânea, né? Para os pré-molares inferiores, normalmente, né, se dá nesta área, né, normalmente extra-oral, né? Molares inferiores, normalmente, né, nesta área, vai depender muito da anatomia e da inserção muscular. Aqui neste caso, né, está acima, né, da inserção do masseter, né, mas dependendo do paciente, né, da relação anatômica e por vezes até a idade desse paciente, né, os músculos se tornam mais flácidos, né, e a coleção purulenta acaba, né, perpassando, né, as fáscias musculares, né, e vindo para a área submandibular, né, que no caso a gente vai ver mais para frente, pode até acometer, né, a saúde de ordem sistêmica desse paciente, pode levar até a óbito, né? Então nós vamos falar isso mais para frente. Então aqui neste caso está por cima de uma seta, né, mas pode acontecer também de vir por baixo para a região submandibular, o que requer, né, maiores cuidados e atenção, ok? Este é um caso que eu vou exemplificar para a gente começar a discutir as mais variadas, né, situações que envolvem o abscesso apical agudo. Tá? E é legal porque, caso a gente esqueça de falar algo, na discussão a gente pode, em cima desse caso, estar discutindo. Professor, por que não foi feito isso? E se foi feito aquilo? E se aconteceu isto ou aquilo? Então é interessante, né, a gente, né, percorrer, né, por meio desse caso clínico para a gente discutir um pouquinho mais. Então, trata-se de um dente 16, portador de abscesso apical agudo, né? A anestesia aqui sempre é à distância, então a gente não pode, né, anestesiar na área, né, do edema, né, e é um primeiro molar, né? Então foi feito, né, anestesia à distância, então foi feito aqui, foi usado neste caso em particular, né, mepivacaína com vaso, né, com estrutura 2%, foi utilizada a técnica infiltrativa subperiostal pós-tuber, foi complementado também, né, às vezes nem é necessário, né, se dá pós-tuber nem é necessário, mas complementamos também por palatino, né, então foi dado um tubete pós-tuber, mais um quarto por palatino, na altura do ápice da raiz palatina, foi feito isolamento relativo, isolamento absoluto, foi feita a remoção da cárie, né, foi irrigado, aspirado, foi feito um novo embrocamento do campo operatório, né, troca-se a broca, né, para então dar sequência na cirurgia de acesso, broca esférica, tetrapanação, depois broca troncocônica, para a forma de contorno e conveniência, no caso aqui é triangular, com base maior para vestibular,
Okay? Então foi localizado aqui os 3 canais, mesovestibular, distovestibular e palatino. Foi dado sequência à fase de penetração desinfetante, né? Como a gente já falou anteriormente, até CRT. E se você tiver tempo, você conclui o PQC e parte para a medicação à base de dióxido de cálcio. Sela, ajuste oclusal, 14 dias. Se você não tem tempo, esvaziou, né, a fase de penetração desinfetante, esvaziou até CRT, faz o protocolo de irrigação-aspiração, irriga, aspira, né, seca o canal e vamos aqui, né, ter preleção pela MIC à base do PRP, né, se eu não tiver tempo. O interessante neste caso é que, por vezes, né, até mesmo durante a fase de cirurgia de acesso, pode acontecer a drenagem espontânea via canal. Pode acontecer. Tá? Aqui, neste edema, tá, é que a foto complica um pouco. Tá? Mas temos aqui, ó, um ponto de flutuação. Tá bem aquele ponto amarelado, ou seja, a coleção purulenta está muito próxima de romper também. Tá? Então, continuando. Esvaziamos até o CRT. Não houve drenagem espontânea. O que nós recomendamos? Então já foi neutralizado aquele conteúdo tóxico até o CRT, de meio a 1 aquém, né, do vértice radiográfico. Então agora, né, vamos encher o canal novamente, preencher o canal com hipoclorito. Vamos pegar uma lima do tipo K de fino calibre, de preferência uma lima K número 10 ou 15, tá? Pré-curvar a ponta suavemente, tá? Ou com pinça, né? Ou até mesmo com dispositivos apropriados, pré-curvar, né? Introduzir essa lima no canal e tentar alcançar a patência foraminal. O que é patência foraminal? É quando eu promovo o transpasse do instrumento pelo forame. Veja, nossa disciplina de endodontia não preconiza o procedimento de patência, né? Salvo, né, algumas exceções. E esta é uma delas. Quando não houve, esvaziamos até o CRT e não houve drenagem. Então eu vou tentar, lógico que a drenagem via canal é preferida do que, né, depois eu ter que vir aqui e fazer a drenagem, né, intraoral ou até mesmo extraoral. Então a drenagem intracanal, né, torna-se, né, como primeira opção, né, de via de drenagem, né, seria, né, a ideal, tá? Então por isso que eu vou tentar, né, perpassar o forame, né, desobstruindo-o e de tal sorte que eu consiga o quê? O deságue da coleção purulenta. Então eu vou, né, tirar toda aquela... Já neutralizei todo o conteúdo tóxico necrótico do canal. Então já vai ter um alívio esse paciente. E se eu drenar, eu vou tirar aquela pressão também, né, do paciente de forma imediata. Bem como também a aparência física também. Vai desinchar também. Então tudo vai colaborar, né, para o progresso, né, da restauração da saúde, né, desse dente que está envolvido no abscesso apical agudo. Então, voltando, passo com o instrumento. Quanto que eu passo? 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros, na tentativa de promover a desobstrução foraminal, de tal sorte que eu consiga, né, o deságue. Normalmente consegue 50% de chance. Depende da fase que se encontra, né, o abscesso apical agudo. Tá? Neste caso, né, não tivemos o deságue, ultrapassamos o forame por meio da patência foraminal. Claro que, né, foi feito toda a penetração desinfetante, foi tomado todos os cuidados, né, e não tivemos, né, o deságue em nenhum dos forames, tentamos em todos. Né? Então, neste caso, parou aí. Procedemos, né, com a medicação intracanal, no caso não foi feito o preparo químico cirúrgico, né, procedemos com o PRP, selamento duplo, ajuste oclusal. Tá? Então, o paciente está mostrando agora o dente já selado, feito o ajuste oclusal. Então, como não conseguimos a drenagem, né, que seria ideal via canal, então vamos agora, né,
promover uma drenagem artificial por meio do ponto de flutuação, tá? Então, lembrando que a anestesia é sempre à distância, né? A gente já utilizamos isso previamente, tá? E por meio do uso de uma lâmina número 11, né, vamos adentrar de forma próxima de um ângulo de 45 graus no ponto de flutuação. Tá? Movimento único e firme até encostar no osso. Tá? Com isso, né, a gente vai conseguir o quê? O deságue. Se não tiver o ponto de flutuação, eu não posso proceder, né, com esta técnica de drenagem. Eu não posso promover, né, a drenagem artificial. Se eu não tenho ponto de flutuação, eu não vou parar aí, né? E depois a gente volta para frente nesse assunto, tá? Então, aqui neste caso, como eu tenho o ponto de flutuação, eu vou passar então, né, para essa drenagem, ok? Feito isso, eu pergunto para os senhores: preciso colocar um dreno? Então, lembrando, né, eu esvaziei o canal, tentei a drenagem intracanal, não consegui, mediquei intracanal, selei e promovi o deságue. Né? Será que esse pus, essa coloração purulenta, vai continuar, né, formando ali? Claro que não, porque nós, né, neutralizamos, né, o conteúdo tóxico necrótico e diminuímos, né, o contingente microbiano, né, do interior do canal. Então eu não vou ter grandes formações, né, ou grandes, né, armazenamento de coleção purulenta. Então eu não preciso colocar o dreno, ok? Neste caso, não. Então veja, né, como é que acontece, né, quando a drenagem, né, acontece de forma normal. Você acabou de abrir o dente, né, você pode ter a drenagem, ou por meio daquela técnica que nós falamos agora há pouco, né, o transpasse foraminal, a patência foraminal. Muitas vezes, né, muitos colegas perguntam, né, deixa o dente aberto ou fechado? Pessoal, 99,9% eu vou deixar o dente fechado, sempre, porque se eu deixá-lo aberto, eu vou ter, né, um acúmulo de infecção maior para eu lidar na próxima sessão. Então, o dente só ficaria aberto, ou seja, sem selamento duplo coronário, ficaria aberto, em uma única situação, onde eu abri o dente e a drenagem não cessa, não para. A gente pode observar aqui, né, esse primeiro pré-superior, né, olha a drenagem, né, ela não para. Então eu irrigo, aspiro com hipoclorito, ela não para, irrigo, aspiro, não para. Então eu tiro tudo do paciente, o isolamento absoluto, relativo, mando ele para a recepção, vou atendendo os outros pacientes, espero 1 hora, 1h30, 2, ele retorna, se for possível isso, né? Ele retorna e eu vou verificar. Se estiver drenando ainda, infelizmente é a única situação que eu vou deixar esse dente aberto, sem selamento. E esse paciente voltaria amanhã, né? Num menor lapso de lapso de tempo. Tá? Quanto antes, melhor. Ok? Então, é a única e exclusiva situação que a gente deixa o dente aberto. Tá? Relembrando, quando o dente não para de drenar. Não para. Meia hora, 1h30, 2, 2h30, 3. Tá? Nenhuma outra justificativa seria cabível, tá? Se vocês lerem isso em algum lugar, alguém falar para você isso, tá? Você vai entender que se deixar o dente aberto, né, o contingente microbiano vai ser, né, aumentado, né, que não é nada interessante para nós. Né? Então, resumindo, né, tratando-se de urgência da necrose pulpar e tendo tempo insuficiente, eu vou medicar com PRP, ok? Só para lembrar, tá? Ajuste, selamento duplo, né? Conferir a oclusão. E se eu tiver tempo, que seria o ideal, né? Eu dou sequência no preparo químico cirúrgico,
o protocolo de irrigação aspiração, aumento da permeabilidade, secagem do canal e a medicação à base de hidróxido de cálcio, com veículo aquoso, conhecido pela marca comercial Ultracal. Tá? Tendo a regressão de sinais e sintomas, que essa medicação permaneça no mínimo 14 dias, eu dou sequência à obturação e o controle clínico radiográfico, conforme comentamos anteriormente. Tá? Esse paciente, portador de abscesso apical agudo, precisamos medicar sistemicamente? Normalmente não. Normalmente não. Agora, importante atentar. Se esse paciente portador de abscesso apical agudo, normalmente ele está com o seu sistema imune debilitado, normalmente ele é portador de outras doenças sistêmicas, enfim, isso não ocorre, não é normal. Normalmente você não percebe em pacientes em plena saúde, você não observa a ocorrência do abscesso apical agudo, mas os pacientes mais debilitados. Tá? É importante que a gente entenda se esse paciente tiver febre, independente se você só fez a penetração desinfetante até CRT, ou se você preparou o canal, usou PRP ou hidróxido de cálcio, independente, tá? Tem febre, nós temos que medicar. Antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. No mínimo 8 dias. Tá? Isto é muito importante. Ok? Uma segunda situação que eu deveria medicar, independente se houve, tá? Se ele está com dor, tá? Aqui no caso, a primeira situação desse paciente, ele tem febre, tá? Independente se ele tem dor ou se teve ou não drenagem, antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Se o segundo paciente não tem febre, eu consegui a drenagem, seja via canal ou via punção, tá? E ele ainda relata dor após o atendimento, após o selamento coronário, seria um indício de provavelmente ser necessário. Nesse segundo paciente aqui, tá? Onde eu não tenho febre, eu prescrevo, ele leva, mas ele só vai tomar se a dor realmente após 1 hora, 2 horas, não diminuir. Aí ele vai com a receita, compra e vai tomar a medicação à base de antibiótico e anti-inflamatório. Tá? E se o paciente não tiver febre, tá? Então eu não medico. Tá? Então, resumindo, quando que eu medico sistemicamente com antibiótico, anti-inflamatório e analgésico? Febre, e depois que eu finalizei todo o procedimento, consegui drenagem, e o paciente é apresentador ainda. Tá? Se ele tiver febre, ele já vai tomar automaticamente. Tá? Se ele não tiver febre, e só está com dor pós-operatória, ele leva a receita e só vai tomar se realmente após um período de pelo menos uma ou 2 horas, a dor prevalecer, ele vai adquirir o medicamento e vai tomar, ok? Então, normalmente a gente prescreve nesses casos, claro que temos preferência pelo Queflex, nimesulida, lisador, se tiver uma dor mais intensa até o tramal, tá? É claro que vai depender muito das condições econômicas, tá? Para os casos de abscesso apical agudo, onde eu tenho ponto de flutuação extraoral, recomendamos que seja manipulado em nível ou âmbito, melhor dizendo, hospitalar, onde é feita antisepsia, anestesia infiltrativa local, incisão, divulsão, dreno cirúrgico e curativo. Por que neste caso, em âmbito hospitalar, coloca-se o dreno? Porque a causa não foi combatida. Só o efeito é o edema e a coleção purulenta. Quem é que está alimentando essa coleção purulenta? O conteúdo tóxico necrótico do interior do canal e o contingente microbiano. Tá? Só que o paciente numa situação desta, e âmbito hospitalar, não tem endodontista, não tem instrumentos apropriados para isso, não tem isolamento absoluto, não tem instrumentos endodônticos.
né? Entre outros, tá? Então, por isso justifica-se em âmbito hospitalar, né, esse tipo de procedimento com a drenagem, divulsão-drenagem e a introdução, né, de um dreno, porque a formação da coleção purulenta vai continuar. Então vai ter, né? Essa drenagem ela vai se continuar. Né? Então medica esse paciente agora com antibiótico, anti-inflamatório analgésico, e daqui 7 dias que tiver cronificado, ele vai para o endodontista. Por isso, né, não devemos confundir, né, quando usamos dreno ou não. É de ordem local. Né? É necessário entender qual é a causa e qual é o efeito. Nós temos que combater, no caso de abscesso apical agudo, tanto a causa bem como o efeito. A causa é o micro-organismo e o conteúdo tóxico necrótico do canal. E o efeito é o edema, a pressão, né, hidrostática das terminações nervosas. Então a gente esvazia o canal, neutraliza tudo, remove, né, neutraliza também o contingente microbiano e faz-se a drenagem. Com isso estaremos combatendo não só a causa, bem como o efeito. Tá ok? E lembrando também, né, dos casos, né, acometem mais pacientes idosos, né, onde as inserções musculares, os músculos são mais flácidos e a coleção purulenta consegue perpassar entre as faces, entre os músculos e alcançar a região submandibular, né, que é o conhecido, né, angina de Ludwig. Então, nesses casos, né, cabe a nós profissionais encaminhar em caráter de urgência aos cuidados hospitalar. Tá? Então, neste caso, ele vai para o hospital quanto antes, tá? Lá será feito o atendimento, né, medicamentoso, de drenagem, ele vai ficar em observação, porque você pode ter o quê? Né? Até o fechamento da traqueia, em função desse edema, tá? Levando o paciente a óbito. Tá? E depois ele vai voltar para o endodontista, né, para dar sequência normalmente ao tratamento endodôntico. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima oportunidade. Obrigado.